Olá, essa é a nossa aula número 4 sobre resolução de problemas de propriedades psicométricas. Então, nas últimas 3 aulas, nós fizemos uma revisão de termodinâmica aplicada aí à psicometria, né? Depois, a gente fez um estudo do ar atmosférico, que foi na aula 2, onde a gente viu quais são os gases, né, que são mais importantes para nós, então o ar seco e o vapor de água. E a gente chegou na lei de Dalton. Da lei de Dalton, a gente foi então para as propriedades psicométricas, que foi a aula número 3, onde a gente conseguiu ver como é que eu calculo algumas propriedades, né? Então, como a umidade relativa, a umidade absoluta, entalpia da mistura, né? A temperatura de ponto de orvalho, temperatura de bulbo úmido, que é uma aproximação da temperatura de saturação adiabática, né? Então, essas foram algumas das equações que a gente viu, tá? Mas só a equação em si, às vezes fica um pouco difícil de compreender onde é que eu uso isso, como é que eu consigo utilizar isso daí para tirar alguma conclusão de um problema real. Então existe aí uma lista de exercícios, você não é obrigado a fazer, mas está lá, né? Sugiro que você tente fazer para melhorar aí o seu entendimento. E aí alguns daqueles problemas que, né, estão lá relacionados na lista, a gente vai resolver hoje aqui para te dar aí um start para você poder começar a resolver o restante da lista, ok? Então vamos lá. Então, o primeiro problema que a gente tem, esse daqui, né, diz que uma sala de 5 por 5 por 3 metros contém ar a 25 graus Celsius e 100 kPa e está numa umidade relativa de 75%. Então agora aqui, isso aqui é um pouquinho diferente daquele que a gente fez usando a lei de Dalton, né, e usando o conceito de gás perfeito, onde lá o ar estava saturado, né? Agora aqui ele está com 75% e não com 100%, tá? E aí o que eu quero? Quero primeiro a pressão parcial do ar seco, depois a umidade absoluta e as massas de ar seco e de vapor de água da sala. Então vamos lá ver como é que resolve esse problema aqui. Bom, primeiro de tudo, né, a gente vai calcular então a pressão parcial de ar seco e para isso eu preciso lembrar que eu estou trabalhando com é, soma de gases, né? Tá? Então a lei de Dalton diz, né, que a pressão total é a soma das pressões parciais. Então eu tenho que levar isso daí em consideração. Portanto, né, tendo a lei de Dalton, né, que é a pressão total é igual à pressão parcial do ar seco mais a pressão parcial de vapor, eu tenho então que a pressão parcial do ar seco, né, a pressão de ar seco desse local vai ser a pressão total menos a pressão parcial de vapor. Ok? Legal. Bom, para isso então a gente precisa calcular a pressão parcial de vapor. E aí nota que a nossa umidade relativa é 75%. Então o que eu preciso lembrar? Eu preciso lembrar como é que eu calculo a umidade relativa, né? Tá? Então a umidade relativa é a pressão parcial de vapor pela pressão de saturação. Né? A pressão de saturação é aquela que a gente pega lá na temperatura de saturação, né? Então, para 25 graus Celsius, a pressão de saturação é 3,169 kPa, certo? Então, se o meu ar tivesse uma umidade relativa igual a 100%, qual seria a pressão de vapor? A pressão de vapor seria 3,169 kPa, mas eu estou a 75%, né? Não estou lá na linha de saturação. Então fica aqui a pressão parcial de vapor, vai ser então a minha umidade relativa vezes a pressão de saturação. Então fica aqui a pressão parcial de vapor vai ser 0,75, 75%, vezes a minha pressão de saturação. E isso então dá uma pressão parcial de vapor de 2,377 kPa. Beleza, agora sabendo disso, eu volto na equação e calculo a pressão parcial de ar seco. Então, a pressão parcial do ar seco vai ser a pressão total, que ele diz no problema que é 100 kPa, menos a pressão parcial de vapor que a gente encontrou agora, aí, que é 2,377 kPa. Então, isso dá uma pressão
de ar seco de 97,623 kPa. Então nota que é diferente um pouco, né, do problema que a gente fez na aula retrasada, né, usando lá o conceito de gás perfeito, uma vez que lá o ar estava saturado, tá? Então agora aqui eu tenho não, uma pressão de ar seco maior do que, né, se, por exemplo, ele estivesse saturado. Né, se eu estivesse com ar com umidade relativa igual a 100%, seria 100 menos 3,169, ok? Então assim a gente sabe agora quanto que é a pressão parcial de ar seco. E a umidade absoluta, né? A gente quer saber então quanto de vapor d'água eu tenho, né, presente aí para uma massa de 1 kg de ar seco. Então, como é que a gente vai calcular isso? Bom, a gente tem duas formas, é sempre bom lembrar. Na verdade, tem três, né? Uma quando eu tenho umidade relativa para chegar na umidade absoluta, tá? Mas, de forma geral, né, a umidade absoluta ela é definida como a massa, desculpa, massa de vapor, né? Vamos voltar aqui. A massa de vapor pela massa de ar seco. Mas, de novo, isso aqui, né, é complexo, né? Saber quanto que é a massa de vapor que eu tenho no ambiente externo, quanto que é a massa de ar, né? Então é mais fácil trabalhar com as pressões. Né? As pressões são muito mais simples para a gente poder trabalhar, ok? Então fica que a umidade absoluta vai ser o 0,622, que é aquela razão entre a constante do gás ar seco e a constante do vapor d'água, ok? Vezes a pressão parcial de vapor pela pressão de ar seco. Então fica 0,622 vezes, né, essa relação entre a pressão parcial de vapor encontrada anteriormente, né, e a pressão de ar seco também encontrada aí no item A. Com isso, então, a gente tem que a umidade absoluta, 0,0151 kg de vapor por quilograma de ar seco. Normalmente a gente trabalha com isso daí em grama, né? Então vai ser 15,1 grama de vapor por quilograma de ar seco. Tá? Então dá para perceber que é um valor bem diferente para o vapor da água em relação ao ar seco. Né? Ok? E aí, por último, são as massas de ar seco e de vapor d'água que são iguais ao que a gente resolveu, né, na aula retrasada, né, quando a gente falou lá da lei de Dalton. Né? E, né, que a gente já deduziu que tanto o vapor d'água quanto o ar seco são, né, gás perfeito. Então, utilizando a equação de gás perfeito e isolando para a massa de vapor, fica então que a massa de vapor vai ser a pressão parcial de vapor vezes o volume, né, do local, dividido pela constante do vapor vezes a temperatura. Lembrando que a temperatura é absoluta e a pressão é absoluta, tá? Essas pressões aqui já são pressões absolutas. E a temperatura, como ele fornece em graus Celsius, eu preciso passar para Kelvin. Então, substituindo na equação, eu tenho então que a minha massa de vapor 1,30 kg. Da mesma forma, para o ar seco, usando a mesma equação, isolando para a massa de ar seco, eu tenho então que a massa de ar seco vai ser a pressão de ar seco vezes o volume, que é o mesmo, dividido pela constante do ar seco vezes a temperatura. E isso então me dá 85,61 kg. Se eu fizer 1,30 dividido por 85,61, meu valor vai ser próximo de 0,0151. Tá? Por que eu digo que próximo? Porque aqui a gente está dando essa resposta, tanto esta resposta aqui, quanto essas respostas aqui embaixo, a gente está aproximando, né? Tá? Então, são valores exatos, né? São valores aproximados. Então, provavelmente, né, tem uma pequena diferença aí, vai ser 0,152, por exemplo, coisa assim, né? Tá? Mas, de forma geral, é isso, né? Tá? Então, esse foi o problema número 1, problema bem simples, né? Mas de onde a gente consegue tirar alguma conclusão. Então, eu consigo saber qual que é a umidade absoluta do local, consigo saber qual que são as pressões de vapor e pressão de ar seco, quais são as quantidades aí, né? As massas de vapor e de ar seco. Ok, vamos lá para o próximo, então. Próximo, então, agora eu tenho uma casa que contém ar a 25 graus Celsius e 65% de umidade relativa.
E, né, que a gente quer saber, né, a umidade que condensará na superfície interna das janelas quando a temperatura da janela cair até 10 graus. Esse é um problema interessante, né? Tá? Eu tenho então uma casa que está aí mantida a 25 graus Celsius com essa umidade relativa, né? E eu quero saber qual que é a umidade, né? Quanto que vai ter de umidade, né? Para que comece, né, a ocorrer essa condensação aqui a 10 graus Celsius. Então vamos lá. Então para isso, né, a gente precisa ver aqui, precisa entender, né, que a gente está falando de temperatura de ponto de orvalho, né? Tá? Então ele quer saber lá a umidade que condensará na superfície interna, né, se vai ou não, né, quando ele cair para 10 graus. Né? Então se cai para 10 graus Celsius, será que eu vou ter condensação? Será que a superfície da minha janela vai condensar? Né? Então aqui, para isso, né, a gente tem que relembrar que a gente está falando de ponto de orvalho. Então o que a gente quer saber é o seguinte: se para esta pressão de 10 graus Celsius, será que essa pressão já é uma pressão, né, tal que eu vou ter condensação no local? Então a gente vai, né, observar como é que a gente vai fazer isso daqui. Então olha lá, para solucionar esse problema, precisamos nos recordar do conceito de temperatura de ponto de orvalho, lembrando que a temperatura de ponto de orvalho ela é igual à temperatura de saturação na pressão de vapor, ok? Então a gente precisa saber, né, qual é a pressão parcial de vapor na condição dada e verificar qual a temperatura de saturação para essa pressão. Então, para essa condição dada, e se a temperatura de saturação for, né, abaixo de 10 graus, com certeza eu vou ter, né, condensação. Então, vamos lá. Então, primeiro, olha lá, pressão de saturação para 25 graus Celsius é 3,169 kPa. Então, se eu tivesse, né, com o ar, umidade relativa igual a 100%, a 25 graus Celsius, a pressão parcial de vapor seria 3,169 kPa. Mas não, eu estou a 65%. Então, eu preciso achar qual que é a pressão parcial de vapor para essa umidade relativa. Então, fica aí que a umidade relativa, né, é 65%. Então, para isso, na minha pressão parcial de vapor, vai ser então 0,65, né, que são meus 65%, vezes a minha pressão de saturação. Então eu tenho 2,060 kPa. Ok? Olha lá, 2,060 kPa é uma pressão que está entre esses dois pontos aqui, ó, entre 1,705 e 2,339 kPa. Para 1,705 kPa, a minha temperatura de saturação é 15 graus Celsius. E para 2,339 kPa, a minha temperatura de saturação é 20 graus Celsius. O que eu vou fazer? Vou interpolar entre esses dois para saber então qual que é, né, a temperatura de saturação para esta pressão parcial de vapor. Então vamos lá. Fazendo aqui na minha interpolação, eu tenho então que a minha temperatura de ponto de orvalho é 17,8. Ou seja, se eu estou nesse ponto aqui, o ponto 1 está a 25 graus Celsius e 65% de umidade relativa, se eu for resfriando, 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 mantendo a pressão parcial, o ponto 2, que é o ponto de orvalho, é 17,8 graus Celsius. Mas a temperatura da superfície está a 10 graus. Portanto, né, tá? Como a temperatura vai cair abaixo da temperatura de ponto de orvalho, a gente vai ter condensação nas paredes, ok? Então é isso que ocorre, né, nesses dias. Então olha lá, se a minha temperatura tiver, por exemplo, a 18 graus Celsius, né, então eu estou aqui no ponto 1 a 25 graus Celsius e 65% de umidade relativa, e a temperatura ambiente começa a cair. Ela começa a cair, 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 chega no ponto 2 a 18 graus Celsius. Vai ter condensação? Não vai ter condensação. Por que não? Porque ele está acima da temperatura de ponto de orvalho. Ok? Tá? Então, eu só estou resfriando o ar, mas não tem ocorrência de condensação. Como agora a temperatura, né, vai cair até 10 graus, ou seja, quando chegou em 17,8, daqui para baixo já tem condensação. Ok? Tá? Então já está ocorrendo condensação.
Então é isso, né? E dá para entender então por que aí em dias, né? Esses dias de outono, por exemplo, né? Tá? Normalmente a gente tem aí, né? O sereno, né? Na noite, né? Por quê? Porque a temperatura baixa abaixo da temperatura de ponto de orvalho. E aí, né? Eu tenho condensação. Ok? Vamos lá então. Esse aqui é um outro problema, né? Então está dizendo aqui, ó, uma tubulação de água a 5 graus Celsius passa acima da superfície entre dois edifícios. O ar na vizinhança está a 35 graus Celsius, né? E ele quer aí, né? Qual é a umidade relativa máxima que o ar pode ter antes que a condensação ocorra sobre a tubulação. Então, aqui o que está ocorrendo é o seguinte, né? Eu tenho uma tubulação, né? Vou fazer um desenho aqui para a gente ilustrar o que está acontecendo, né? Antes da gente ver o problema em si aqui, a resolução, né? Então, eu tenho uma tubulação, tá? Essa tubulação aqui passa um fluido, de forma que a superfície dela está a 5 graus Celsius, ok? Tá? Porém, o ar ambiente, né? O ar ambiente, a temperatura do ambiente está a 35 graus Celsius. Ok. E aí? Bom, esse ar vai, né, se aproximar aqui da superfície dessa tubulação. E o que a gente quer saber é o seguinte: qual que é a umidade relativa máxima, né, que eu posso ter para que não ocorra, né, a condensação? Então, qual que é a máxima umidade relativa antes que, né, comece a ocorrer a condensação? Por quê? Porque a partir desse ponto vai ocorrer a condensação. Tá ok? Né? Então vamos ver como é que a gente resolve isso. Bom, primeiro a gente precisa lembrar então desse diagrama, né, que é o diagrama temperatura por volume, poderia ser temperatura por entropia, enfim. Esse aqui é uma temperatura por volume específico. Então aqui, meu ponto crítico, todo esse lado aqui, toda essa linha aqui é o quê? É a minha linha aí, né, de vapor saturado. Que no caso, né, para a gente vai dizer que isso aqui é a minha umidade relativa de 100%, ok? Tá? E aqui é a minha região de vapor superaquecido. Então, olha lá, a gente viu isso daqui lá na nossa revisão de termodinâmica, né? Tá? E agora a gente vai usar, né, esse assunto. Então, o que, que a gente sabe? A gente sabe que para cada temperatura existe uma pressão de saturação. Então, por exemplo, se eu estou aqui a 5 graus Celsius, né, que está aqui, para 5 graus Celsius existe uma pressão de saturação. Ou seja, se 5 graus Celsius é esta linha aqui, né, tá? Esse, né, esta linha aqui, ó, né, este movimento aqui é de uma isobárica, né? Ou seja, é uma linha de pressão constante. Então aqui está 5, né, minha temperatura está a 5 graus Celsius. Para ter saturação, então eu tenho que estar sobre a linha de vapor saturado, né, que é a minha umidade relativa igual a 100%. Então, neste ponto aqui, que equivale a 5 graus Celsius, né, aqui é a minha umidade relativa de 100%. E aí, para esse ponto, eu tenho uma pressão de saturação, ok? Da mesma forma, para minha pressão de 30, desculpa, para minha temperatura de 35 graus Celsius, se eu for caminhando, 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 eu vou ter aqui sobre a linha aqui de saturação uma outra isobárica, né? Tá, então aqui está a minha isobárica, aqui, tá? Onde aqui é o meu 35 graus Celsius. Então toda essa linha aqui é mais uma isobárica, que é a pressão de saturação para a temperatura de 35 graus Celsius. Ok? Então, nota, se eu estiver caminhando, né, em pressões anteriores, né, a 5 graus Celsius aqui, ou seja, pressões de saturação abaixo de 5 graus Celsius, eu estou fora da região de condensação. Se eu estiver trabalhando dentro da região, né, entre aqui a pressão de saturação
para temperatura de 5 graus Celsius e a pressão de saturação para 35 graus Celsius, eu já estou na região de saturação. E é isso que eu estou escrevendo aqui, né? Então, olha lá. Se a pressão for menor que a pressão de saturação a 5 graus Celsius, como por exemplo a posição A, que é essa posição aqui, né, apresentada no diagrama TV, o ar poderá ser resfriado até 5 graus Celsius sem condensação. Tá? Então eu estou aqui para esta pressão, ó. Essa pressão é esta pressão aqui, ok? Tá? Então olha lá o que acontece. Eu não sei quanto que é essa temperatura, tá? Eu não sei quanto que é, né? Quanto que vai ser essa temperatura aqui, mas ela é abaixo aqui dos meus 5 graus, né? Tá? Mas nesse caso, eu não tenho condensação. Não vai ocorrer essa condensação. Por quê? Porque eu não estou sobre a linha de saturação a 5 graus. Tá? Porém, né, se a pressão parcial for maior que a pressão de saturação a 5 graus Celsius, por exemplo, essa pressão B aqui, né? Tá? Então, para esta pressão B, existe uma temperatura de saturação, tá vendo? Tá? Então aqui, ó, meu ponto de orvalho, 5 está abaixo do meu ponto, desse ponto aqui. É igual ao problema anterior, né? Tá? Então aí vai ocorrer, né, a condensação. Tá ok? Então aí, né, o sistema seria resfriado até uma mistura saturada fosse alcançada. O resfriamento subsequente a 5 graus Celsius envolve condensação. Tá? Então pode-se concluir, portanto, que a pressão parcial deve ser menor ou igual que a pressão de saturação a 5 graus. Né? Se a gente observar o problema anterior, vamos voltar um pouquinho só nele aqui, ó. O que aconteceu aqui? Ó? Aconteceu que 10 graus Celsius tem uma posição, ó, abaixo da posição 2. Por isso que houve condensação, certo? Tá? Então é isso que a gente está procurando aí, né? Vamos lá, então. Bom, então aqui, o que a gente vai fazer? Vai fazer o seguinte, ó. Há uma pressão parcial de vapor aí sobre a pressão de saturação a 35 graus Celsius tem que ser menor ou igual que a pressão de saturação a 5 graus Celsius sobre a pressão de saturação a 35 graus Celsius. Tá? Então é essa a conclusão que a gente tira daqui. Portanto, né, ó, olhando lá para 5 graus Celsius e para 35, que são os valores que a gente tem aqui, ó, para 5 graus Celsius, a pressão de saturação é 0,8721 kPa e para 35, 5,628 kPa. Fazendo um pelo outro, então, né, eu tenho que a máxima umidade, né, relativa possível seria de 15,5%. Ok? Tá? Ou seja, qualquer umidade relativa abaixo disso daqui, eu tenho com certeza condensação. Tá? Então, o que eu estou fazendo? Vamos apagar aqui para ficar claro aqui, né? Às vezes a gente rabisca um pouco demais, né? E aí fica difícil para entender aqui depois, né? Então, olha lá. O que foi feito, então? A gente pegou a pressão de saturação para a temperatura de 5 graus Celsius e a pressão de saturação para 35 graus Celsius. São os nossos limites, ok? Tá? Então, dentro desse limite aqui, ó, né, é o limite, né, que a gente está estudando. Então, é exatamente isso que a gente fez. A gente pegou a pressão de saturação para 5 graus Celsius e dividiu pela pressão de saturação a 35 graus Celsius. Tá? Da onde que a gente tirou isso? Tabela termodinâmica. Né? Qualquer tabela termodinâmica que tem em qualquer livro de termodinâmica. Né? Tá? Então, essa aí é a nossa umidade relativa, né? Limite. Ok, bom, baseado nisso então, vamos fazer mais um aqui, que é esse, né? Então ele diz o seguinte: a temperatura interna de uma parede de uma residência está a 16 graus Celsius. Se o ar no quarto está a 21 graus Celsius, qual é a máxima umidade relativa que o ar pode ter antes que a condensação ocorra sobre a parede? Então a ideia é a mesma, né? Tá? O que a gente tem aqui? Ó? A gente tem aqui a parede está a 16 graus, né? E o ar está a 21, ok? Tá? Então é isso que a gente tem aqui.
o ar está, né, no quarto a 21 e a parede está 16. Então, qual que é a ideia? Que a ideia é a mesma, né? Ó, eu tenho para a temperatura de 16 graus uma umidade relativa de 100% aqui, ou seja, uma pressão de saturação, né? Então, existe uma pressão de saturação a 16 graus, e para 21, caminhando aqui até chegar na umidade relativa de 100%, que é a nossa linha, né, de saturação aqui, né, de vapor saturado, eu tenho uma pressão de saturação também, tá? Tem uma pressão de saturação a 16 e a 21. Ok, então a umidade relativa que a gente está procurando vai ser o quê? Vai ser a relação entre a pressão de saturação a 16 graus pela pressão de saturação a 21, ok? Tá? Essa é a ideia, né? Tá? Essa é a ideia. Tá? Então, o que a gente está procurando aqui, né, é saber qual que é essa umidade relativa limite, né? Tá? Então, qual que é o limite de umidade relativa antes que ocorra, né, a minha condensação, tá ok? Então, a minha pressão parcial de vapor, eu vou considerar como sendo a pressão, né, para temperatura de 16 graus Celsius, ou seja, a temperatura de saturação a 16 graus, por quê? Porque eu estou trabalhando nessa faixa, né? Igual no problema anterior, né? O que a gente quer saber? A gente está fazendo uma relação, né, entre esses dois pontos aqui, tá? Então a gente sabe que tudo que ocorre dentro dessa posição está ocorrendo condensação, tá ok? Tá, então a gente quer, né, saber qual que é o limite entre esses dois aqui, ok? Então, para isso, de novo, uma tabela termodinâmica. Aqui na tabela termodinâmica a gente pode perceber que não existe nem 16 graus nem 21. Então foi feita uma interpolação tanto para 16 quanto para 21, tá? Tendo então esses valores, né? Para 16 graus Celsius, né? Interpolando aqui entre 15 e 20, essa é a pressão de saturação, 1,8318 kPa. E para 21 graus Celsius, interpolando então entre 20 e 25, a gente tem 2,505 kPa. Ok? Fazendo um pelo outro, então, aí, né, eu tenho que a umidade relativa limite é de 73,13%. Tá? Então, essa é a umidade relativa limite aí antes que ocorra a condensação. Tá? Se eu tiver uma umidade relativa diferente disso, vai ocorrer a condensação, então. Legal. Mais uma aqui, né? Então, essa aqui é a seguinte: ele diz assim: o ar de uma sala tem a temperatura de bulbo seco de 25 graus Celsius e uma temperatura de bulbo úmido a 20 graus. Aqui, ó, quando a gente tem temperatura de bulbo seco e temperatura de bulbo úmido, é porque a gente usou aquele aparelho, né, o psicrômetro, né? Ok? O psicrômetro. Né? Então, considerando uma pressão de 100 kPa, para o ambiente, o que, que a gente quer saber? A umidade absoluta, a umidade relativa, a temperatura de ponto de orvalho e a entalpia da mistura. Então a gente quer saber aí, né, as propriedades psicrométricas, conhecendo a temperatura de bulbo seco e a temperatura de bulbo úmido. Então vamos lá. Então, primeiro, a umidade absoluta. Aqui a gente vai usar aquela equação da aula passada, né, que talvez tenha ficado alguma dúvida lá, né, como é que utiliza. Então, vamos lá. Bom, primeiro, relembrar o que, que significa, né? O que, que a gente, como é que a gente chega, né? O que, que significa o que está ocorrendo aqui, né? Então aqui onde tem o bulbo seco seria as condições de entrada aqui, né? O ar não saturado. Né? Lembra lá quando eu tenho psicrômetro, eu tenho um termômetro de bulbo seco e um termômetro de bulbo úmido, né? Então o termômetro de bulbo seco equivale a esse ar não saturado. Ar não saturado significa que a umidade relativa está abaixo de 100%. Ele entra aqui nessa taxa, né, que está isolada, né, então, portanto, qualquer coisa que ocorra aqui ocorre, né, num processo adiabático, né, tá ok? E aí ele vai absorvendo a umidade dessa água que está aqui. Por quê? Porque como a umidade relativa dele é menor que 100%, ele tem capacidade de absorver umidade, né? Tá? Então, ele
adiciona calor latente ali, né, muito rapidamente, absorve, né, a umidade, absorve o vapor da água presente aí. Ok, e sai em 2 como ar saturado, que quem é? É o bulbo úmido. Lembra, né? Lá a gente tem uma mechinha, né? Tem uma mecha, a gente tem um termômetro, lá no bulbo a gente coloca uma mecha umedecida, e aí a ideia é que a gente gire, né, a catraca ali para que isso passe numa certa velocidade. Para quê? Para que o ar, né, ele absorva essa umidade do presente naquela mecha, né? E aí, como ele fornece calor latente ali, né, bem rápido, então um processo dito adiabático, né? Tá? Para isso acontecer, esse fornecimento de energia, ele tem que reduzir a temperatura. Então ele chega em uma umidade relativa de 100%, mas com uma temperatura menor, ok? Uma temperatura menor aqui. Beleza, então isso que está acontecendo aqui. Então vamos lá. Então, né, a gente sabe, né, que a pressão parcial, né, do ponto 2 é igual à pressão de saturação a 21. Por quê? Porque aqui a umidade relativa é 100%. Ok, então vamos lá. Então a gente tem aqui, né, as nossas condições aqui, né, aqui, né, tem um erro aqui, desculpa, vamos até acertar isso já aqui. Aqui é 20 graus, né, tá? Que é o que diz o problema, né? Então olha lá, então a gente tem aqui a nossa temperatura, a nossa temperatura de 20 graus, essa é a nossa pressão, né? Essa é a nossa pressão de saturação, ok? E aí, então, eu consigo saber quanto que é a umidade absoluta lá na saída, ou seja, qual que é a umidade absoluta para essa temperatura de bulbo úmido de 20 graus Celsius. Como é que eu faço isso? Pela equação de umidade absoluta que a gente já até usou aqui na aula de hoje, né? Então, 0,622, pressão parcial no ponto 2 pela pressão total menos a pressão parcial do ponto 2. Isso aqui, né, tem nome, isso aqui é a pressão parcial do ar seco, né? Ok, como está saturado, né, então é na temperatura de 20 graus é a pressão de saturação, né? Então 0,622 vezes, né, a pressão de saturação para 20 graus sobre 100 kPa, que é a pressão total, menos a pressão total aí a 20 graus Celsius. Então, daqui eu tenho que a minha umidade absoluta no ponto 2, ou seja, nesse ponto que é na temperatura do bulbo úmido, tá? Na minha temperatura do bulbo úmido aqui, eu tenho então uma umidade absoluta de 1,4897 vezes 10 a menos 2 kg de vapor por quilograma de ar seco. Ok? Então, tá aqui, né, nosso valor aí de umidade absoluta. Tranquilo? Joia. Então, para que serve esse valor? Bom, esse valor vai entrar na equação, né, porque quando a gente quer saber a umidade absoluta, a gente não quer saber a umidade absoluta do ar saturado. Eu quero saber do ar ambiente. O ar ambiente é esse cara aqui, né? Ó, tá? Então, é na entrada. Então, vamos lá. Como é que eu faço isso? Através dessa equação, né, que a gente viu na aula passada. Então, a umidade absoluta do ponto 1, que é o ar do local, vai ser o calor específico à pressão constante. Lembra, né? 1,004005, né? Mas para efeito de cálculo, a gente normalmente usa 1 kJ por quilograma Kelvin, ok? Vezes T2 menos T1. Por que T2 menos T1? Porque é sempre, né, a saída menos a entrada, ok? Mais a umidade absoluta do ponto 2, esse que a gente acabou de encontrar, vezes a entalpia de líquido vapor, ou seja, né, da condição de evaporação, né, do ponto 2. Isso aqui, né, isto daqui é entalpia de vapor menos entalpia de líquido, tá? É isso que significa, tá? E isso aqui, né, nada mais é do que a evaporação, né, o calor latente ali, né? Tá? Sobre a entalpia de vapor saturado no ponto 1 menos a entalpia de líquido saturado no ponto 2. Tá? Então essa é a equação. Da onde que eu tiro isso, né, isso tudo? De uma tabela termodinâmica. Então aqui eu tenho uma tabela termodinâmica, um extrato dela,
Então eu tenho temperatura, pressão, volume específico, energia interna, entalpia e entropia. O que me interessa aqui é só a entalpia. Então aqui é a entalpia de líquido saturado, aqui é a entalpia de vapor saturado e aqui é a entalpia de líquido vapor, né? O vapor saturado menos o líquido saturado. Ok? No nosso caso, então, fica aqui, né? A umidade absoluta do ponto 1 vai ser 1 vezes 20, que é a temperatura de bulbo úmido, menos 25. Nota que aqui a gente está usando as temperaturas em graus Celsius, tá? Tem que tomar bastante cuidado que normalmente a pessoa tem o hábito de passar isso daqui para a temperatura absoluta. Não precisa, por quê? Porque a gente está falando de diferença, tá? Então aqui já tem uma diferença aí já, né? Tá? Então 20 já é uma diferença, 25 é uma diferença, não precisa então passar aqui, ok? Tá? Uma vez que esse Kelvin aqui é diferença, a gente está fazendo diferença aqui, né? Tá? Então não precisa se preocupar com isso. Mas a nossa umidade absoluta, né? Que a gente encontrou na equação, né, na equação anterior, vezes a entalpia de líquido vapor, tá? No ponto 2, ou seja, para a temperatura de 20 graus Celsius. Então, se eu vier aqui a 20 graus Celsius, eu pego aqui a entalpia, que é exatamente, né, o que a gente tem aqui. Olha lá. Essa entalpia, né, de líquido vapor, ou seja, vapor saturado menos líquido saturado, 2.554,12, sobre a entalpia de vapor saturado no ponto 1. Quem é o ponto 1? Bom, o ponto 1 é 25 graus Celsius, tá? Então 25 está aqui, ó. Então a gente consegue pegar de vapor saturado, tá aqui, né? Vamos lá. Tá ali, ó, 2.547,17, é esse número, menos a entalpia de líquido saturado no ponto 2, ou seja, para 20 graus, qual que é a entalpia de líquido saturado? Olha lá, 83,94 kJ por quilograma. Então essa é a entalpia de líquido saturado. Fazendo as contas aí, a gente tem então que a umidade absoluta no local é essa daqui, 1,2812 vezes 10 a menos 2 kg de vapor por quilograma de ar seco. É um valor bem pequenininho aí, né? Ok? Mas que é necessário, né? Lembra que eu tenho que ter umidade no local, né? Se não tiver umidade, eu tenho problemas, né? Tá? Legal. Então esse daí foi a minha umidade absoluta. Agora eu quero a umidade relativa. Então, para a umidade relativa, o que a gente vai usar? A gente vai usar a equação que a gente viu lá de correlação entre umidade relativa e umidade absoluta. Então, no caso aqui, eu conheço a umidade absoluta e quero a umidade relativa. Então, a equação é essa, né? A umidade absoluta vezes a pressão total sobre a minha constante, né? Que é a razão entre as constantes de ar seco e vapor de água, mais a umidade absoluta vezes a pressão de saturação. Então, tenho que, né, a minha umidade relativa é igual, né, à minha umidade absoluta calculada, né, no problema anterior, né, questão anterior aí, né, no item A, né, vezes a pressão total, a pressão aqui 100 kPa, né, sobre 0,622 vezes a mesma umidade absoluta, tá? Isso, desculpa, vezes não, é mais a minha umidade absoluta vezes a pressão de saturação. Pressão de saturação em que condição? Olha lá, vamos voltar um pouco aqui, ó, na minha temperatura de bulbo seco, olha lá, 25 graus Celsius, que é o meu ar ambiente. Meu ar ambiente está nessa condição, 3,169 kPa, ok? Que é exatamente isso que a gente está fazendo aqui, tá? Então está aí. E aí eu tenho então que a umidade relativa do local é 63,7%. Ok? Bom, depois o item C é a temperatura de ponto de orvalho. A temperatura de ponto de orvalho, o que a gente precisa fazer? A gente precisa primeiro aí, né, saber, né, qual que é a minha pressão parcial de vapor. Porque para essa pressão parcial de vapor existe uma temperatura de saturação. Né? Então vamos lá. Então minha pressão parcial de vapor vai ser a minha umidade relativa vezes a pressão de saturação. Portanto, na minha pressão parcial de vapor
0,637, que é o meu 63,7%, vezes a pressão de saturação, né, na temperatura do ambiente, que é 25 graus. E isso dá aí, né, uma pressão parcial de vapor de 2,019 kPa. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte: eu tenho aqui, por exemplo, um diagrama TV, né, para ficar igual aos que a gente está olhando aqui, né? Ok? E aí eu tenho uma isobárica aqui que está a 2,019 kPa. Ok? Tá? Bom, para esta pressão existe uma posição aqui que é a minha temperatura de saturação. Tá? Essa é a minha temperatura de ponto de orvalho. Então vamos lá. Então agora, né, observando aqui, deixa eu apagar isso, né? Observando aqui nesse pedaço aqui de uma tabela termodinâmica, eu tenho que 2,019 kPa, né, está aqui, né, ó, entre 1,705 e 2,339. Né? E aí, interpolando entre si, né, entre esses dois aqui, né, entre 15 e 20 graus Celsius, eu tenho que a minha temperatura de ponto de orvalho é 17,5 graus Celsius. Então é esta, né, a minha temperatura de ponto de orvalho. Ok? Legal. Bom, depois aí o próximo é a entalpia da mistura. A entalpia da mistura é a entalpia do ar seco mais a entalpia do vapor d'água, né? Então, aqui a gente tem que a entalpia do ar seco é o calor específico, a pressão constante vezes a temperatura, a gente viu isso na revisão, né? Tá? E a entalpia da mistura, né, aqui vai ser o quê? Vai ser a entalpia do vapor saturado vezes, né, a minha umidade absoluta. Substituindo, então fica calor específico 1, né, 1 kJ por quilograma Kelvin, vezes a temperatura é 25 graus Celsius, mais a umidade absoluta calculada já, né, 1,2812 vezes 10 a menos 2, né, quilograma de vapor por quilograma de ar seco, vezes a entalpia de vapor saturado na temperatura de 25 graus Celsius. Fazendo as contas aqui, então eu tenho que a minha entalpia é igual a 57,25 kJ por quilograma de ar seco. Ok? Tá? Então a gente conseguiu, nesse problema aqui, obter a temperatura de bulbo seco, que é 25 graus Celsius, a temperatura de bulbo úmido, que é 20 graus Celsius, a temperatura de ponto de orvalho, que é 17,5 graus Celsius, a umidade relativa, 63,7%, a umidade absoluta, 1,2812, né, vezes 10 a menos 2 kg de vapor por quilograma de ar seco, e a entalpia, 57,25 kJ por quilograma de ar seco. A única coisa que a gente não calculou aqui, a única propriedade que a gente não calculou foi o volume específico, mas de resto todas as outras propriedades psicométricas estão aí, né? Ok. Bom, aqui é um problema similar, né? É similar ao anterior. O que, que eu tenho aqui, né? Medem-se as temperaturas de bulbo seco e bulbo úmido num psicrômetro giratório. A gente viu na aula passada isso, né? No ar atmosférico de forma que sejam 30 e 25 graus Celsius. Então, 30 bulbo seco, 25 bulbo úmido. Utilize a pressão atmosférica como sendo 100 kPa e calcule a umidade absoluta, a umidade relativa, a entalpia específica, né? Tá? Que insere o canal da figura, ou seja, que está no local. Aqui é uma imagem um pouco diferente, né? Isso aqui é retirado de um livro que é do Merle Potter, tá? É um livro chamado Termodinâmica também, e o autor é o Merle Potter, tá? Mas a ideia é a mesma do problema anterior. Então vamos lá. Então, umidade absoluta, né, o que, que eu quero? Eu quero a umidade absoluta do local, né? Então é a minha entrada aqui, né? Então, de novo, né, o calor específico, a pressão constante, vezes a diferença de temperatura, né, saída menos entrada, mais a umidade absoluta da saída, ou seja, a umidade absoluta para
a temperatura de bulbo úmido vezes a entalpia de líquido vapor lá da temperatura de bulbo úmido sobre a entalpia de vapor saturado, né, para a temperatura ambiente menos a entalpia de líquido saturado para a temperatura de bulbo úmido. De novo, preciso saber quanto é que vale aqui, né, a minha umidade absoluta lá para a temperatura de bulbo úmido. Lembrando que, né, no bulbo úmido o ar está saturado, né, então a gente vai pegar pela temperatura e ver qual que é a pressão. Como ele diz que é 25, né, então 3,169 kPa. E é aqui eu realizo o cálculo. Né? Então, a umidade absoluta no ponto 2 será, então, 0,622 vezes a pressão de saturação para 25 graus sobre a pressão do local, que no local está 100 kPa, menos 3,169, aqui é a pressão de saturação para 25 graus Celsius. Então eu tenho uma umidade absoluta de 2,036 vezes 10 a menos 2 kg de vapor por quilograma de ar seco. Nota que aqui eu não estou passando para grama. Né? Por quê? Para realizar os cálculos, normalmente a gente vai usar quilograma, mas porque o restante das propriedades normalmente vai estar trabalhando com quilograma, quando tiver massa. Né? Então fica mais fácil manter aí. Se fosse um resultado final, aí eu passaria para grama isso daí, né? A gente tiraria isso, né? Ficaria meus 20,36 gramas de vapor por quilograma de ar seco. Ok? Bom, sabendo então qual que é a umidade absoluta para a temperatura de bulbo úmido, pego aqui na minha tabela termodinâmica as minhas entalpias, tá? Similar ao que a gente já fez lá no exercício passado, né? No problema anterior, e substituo na equação. Então fica aí que a minha umidade absoluta, 1 menos 25 menos 30, 25 bulbo úmido, 30 bulbo seco, mais, né, a minha umidade absoluta para a temperatura de bulbo úmido vezes a minha entalpia, né, de líquido vapor para a temperatura de bulbo úmido sobre a minha entalpia de vapor saturado para a temperatura ambiente menos minha entalpia de líquido saturado para a temperatura de bulbo úmido. E aí eu tenho então que lá no ambiente a minha umidade absoluta é 1,82 vezes 10 a menos 2 kg de vapor por quilograma de ar seco. Ok? Tá? Então esse é o valor do local aí, né? Ok, continuando, né, a gente quer também saber qual que é a umidade relativa, mesma coisa que a gente já fez no problema anterior, né, mesmo caso, né? Aí eu vou usar a relação entre umidade absoluta e umidade relativa. Tá? Minha temperatura de bulbo seco é 30 graus, então aqui ó, a pressão de saturação é para a temperatura de bulbo seco. Né? Então está aqui, ó, 4,246 kPa, porque é a pressão de saturação para 30 graus Celsius. Substitui na equação, e aí eu tenho que minha umidade relativa desse local é 67%. Ou seja, é um local com temperatura de 30 graus Celsius e umidade relativa de 67%. Ok? E a entalpia, mesmo que a gente fez no problema anterior, né? Tá? Então é a entalpia do ar seco mais a entalpia do vapor, né? Presente no ambiente. Então fica lá 1 vezes 30, 30 é a temperatura de bulbo seco, mais umidade absoluta do ambiente vezes a entalpia de vapor saturado para a temperatura do ambiente, 30 graus Celsius. E aí eu tenho então uma entalpia de 76,52 kJ por quilograma de ar seco. Ok, bom, agora esse daqui é o nosso um problema um pouquinho maior, né? Ele diz o seguinte: eu tenho uma unidade de ar-condicionado comercial que processa uma quantidade de 5 kg por segundo de ar atmosférico. O vapor entra a uma pressão de 105 kPa, a temperatura de bulbo seco é 35 graus Celsius e a temperatura de bulbo úmido 30 graus. O ar-condicionado deixa a unidade a uma temperatura de bulbo seco de 20 graus Celsius e uma temperatura de bulbo úmido de 10 graus Celsius e uma pressão de 100 kPa. Quanto de água está sendo removido do ar em 1 hora? Então vamos lá. Então o que está acontecendo aqui? Tem uma unidade, tá? Uma unidade de ar-condicionado qualquer,
o ar entra com uma certa pressão, uma certa temperatura de bulbo seco, uma certa temperatura de bulbo úmido. E é óbvio, né, todas as outras propriedades psicométricas para essa condição. E aí ele é resfriado. E aí ele sai numa nova condição. Tá? Então, quando ele é resfriado, a gente vai ver isso em processo psicométrico, né? Tá? Eu posso resfriar sem retirar a umidade, então um resfriamento sensível, como por exemplo, né, o que ocorre normalmente no dia a dia, né? Você tem a temperatura do ambiente, está lá a 30 graus, depois ela cai para 20 graus Celsius. Ela está a 30 graus Celsius, cai para 20 graus Celsius. Só que não teve condensação, né? Só uma redução de temperatura. Então, isso daí é só calor sensível envolvido. Mas, né, eu posso ter uma queda de temperatura e uma queda de umidade absoluta, ou seja, estou retirando umidade do ar. Por quê? Porque passou do ponto de orvalho. Né? É o que acontece normalmente, né? Equipamentos de ar-condicionado. Você tem um ar-condicionado de janela ou um split, né? Falando aí dos equipamentos mais comerciais, né? Você percebe que você tem um dreno, né? Por que tem um dreno? Tem um dreno porque o ar, ao passar pelo equipamento, ele vai ser resfriado e, né, vai condensar. Então eu preciso ter algum lugar para retirar essa quantidade de água, né? Senão ela vai pingar em algum lugar aí, né? Tá? Então é isso que a gente vai fazer. E aí aqui tem que prestar atenção também que eu entro com uma certa pressão e estou saindo com outra pressão. Por quê? Porque existe uma perda de carga, né? Existe uma perda de energia entre a entrada e a saída. Então vamos lá. Então como é que eu vou resolver isso? Bom, primeiro eu tenho que saber quanto que é a umidade absoluta para a entrada e depois quanto que é a umidade absoluta para a saída. É isso, né? Então a quantidade de água que vai ser retirada vai ser a vazão mássica de ar vezes a diferença de umidade absoluta. É isso que a gente vai fazer, tá? Então eu tinha uma quantidade de umidade absoluta na entrada e vou ter uma outra quantidade de umidade absoluta na saída. Lembra que eu comentei quando a gente estava falando, né, na aula passada, que a gente está falando das propriedades, que eu falei, a umidade relativa é importante, mas para efeito de cálculo, a umidade absoluta é a que nos interessa. Por quê? Porque lá tem a quantidade de água, né? Tá? Então vamos lá. Então, calculando aí a umidade absoluta na entrada, a equação é a mesma que a gente já viu anteriormente, né? Então, qual que é a minha temperatura lá na entrada? Bom, minha temperatura na entrada de bulbo seco é 35 e bulbo úmido é 30, né? Então, lembrando que na saída o ar está saturado, né? Então, temperatura de bulbo úmido é a saturação adiabática, né? Tá? Então, a umidade relativa é 100%. Então, aqui, para 30 graus Celsius, essa é a minha pressão de saturação. E aí eu calculo, então, a minha umidade absoluta lá para a temperatura de bulbo úmido na entrada do equipamento. Tá? Então, ficou aí 2,621 vezes 10 a menos 2 kg de vapor por quilograma de ar seco. Ok. Pegando, então, aqui, né, na tabela termodinâmica as entalpias, eu consigo calcular, então, que a minha umidade absoluta na entrada vai ser 1 vezes 30 menos 35, 30 bulbo úmido, 35 bulbo seco, né? Tá? Mais a minha umidade absoluta lá para a temperatura de bulbo úmido, vezes a diferença de entalpia de líquido vapor para a temperatura de bulbo úmido, sobre a entalpia de vapor saturado para a temperatura de bulbo seco, menos a entalpia de líquido saturado para a temperatura de bulbo úmido. E aqui eu tenho, então, que a minha umidade absoluta na entrada, né, antes de passar pela máquina, a minha umidade absoluta era de 2,406 vezes 10 a menos 2 kg de vapor por quilograma de ar seco. Mesma coisa eu vou fazer na saída. Nota que aqui, né, ó, agora é o que está mudando, ó, tirando também as condições da temperatura, mas a pressão muda também, né? Para o primeiro cálculo, vou voltar aqui mais um pouquinho, eu usei lá 105, porque eram 105 kPa, e agora a gente tem 100 kPa, né? Mas olha aqui, ó, na saída eu tenho bulbo seco 20 graus Celsius e bulbo úmido 10. Então, para a temperatura de 10 graus Celsius,
essa é a minha pressão de saturação. Realizando os cálculos aqui, então eu tenho esta umidade absoluta, né? Essa umidade absoluta quando, né, eu estou falando da temperatura de bulbo úmido. E aí eu vou jogar essa umidade absoluta na equação geral, né, para a umidade absoluta do ambiente, ou seja, na saída agora. Né? Pegando as entalpias para as condições dadas, né, eu tenho então que lá na saída, a minha umidade absoluta de saída será então 3,667 vezes 10 a menos 3 kg de vapor por quilograma de ar seco. Okay? Lembrando que agora ele caiu para 20 graus de bulbo seco e 10 de bulbo úmido. Bom, então fica aqui, né? A vazão máxima de água vai ser a vazão máxima de ar, ele informa ali, né? Ó, 5 kg por segundo, vezes a diferença de umidade absoluta. Então aqui eu tenho quilograma por segundo vezes quilograma por quilograma. Esse quilograma aqui, ó, esse ar atmosférico, a gente pode dizer que isso aqui, né, basicamente, né, ar seco, né, a grande parte dele tem ar seco. Então a gente não precisa separar um do outro, né, porque essa precisão não vai trazer tanto benefício. E aqui é o meu ar seco. Corta, corta, então o que vai sobrar é quilograma de vapor por segundo. Então essa é a resposta que eu vou ter. Então fica aí 5 kg por segundo do ar atmosférico, vezes a diferença de umidade absoluta, então o que a gente encontrou para a entrada e o que a gente encontrou agora para a saída. Isso dá então uma vazão máxima de água de 0,102 kg por segundo. Essa unidade, né, é muito importante para a gente na termodinâmica, mas para efeito prático, né, não é muito interessante. Então eu posso trabalhar com ela. Então eu posso, por exemplo, né, aqui no caso ele quer saber quanto que isso daqui é por hora, né? Tá? E aqui está dizendo por segundo, então eu sei que em uma hora tem 3.600 segundos. Se eu multiplicar então esse valor por 3.600, eu tenho 367 kg por hora. Ok. E aí, para achar, né, a invasão volumétrica, né, eu tenho que fazer a conversão. Então, supondo aí, né, que a massa específica da água seja aí de 1.000 kg por metro cúbico, isso daqui é o valor máximo, né, a máxima massa específica da água, né, eu tenho então, né, que a vazão volumétrica vai ser então essa vazão máxima dividido pela massa específica. Né, o que, que a gente tem aqui? Né? Estou falando de quilograma por hora dividido por quilograma por metro cúbico. Corto quilograma por quilograma, sobrou metro cúbico por hora. Então 0,367 metro cúbico por hora. Mas eu também sei que em 1 metro cúbico existem 1.000 litros. Então, se eu multiplicar isso por 1.000, eu tenho então que a minha vazão de água é de 367 litros por hora. Tá? Isso aqui é um valor interessante, porque a partir desse valor eu posso propor, né, reaproveitamento dessa água. Né? Então, existem alguns projetos onde a quantidade de água retirada no processo de resfriamento é grande, eu posso colocar isso no reservatório e usar essa água para lavar quintal, né, em prédios, né, usar isso em banheiro, né, para descarga, ou seja, pode dar um reaproveitamento para essa água que simplesmente ia jogar fora, né, ok? Então esse é um problema mais, né, mais elaborado, vamos dizer assim. Né? Ok. Bom, essas foram as referências que a gente utilizou, né? São as referências que estão da onde a gente retirou os exercícios que tem na sua lista, tá? Então, sugiro que você tente fazer os exercícios, tá? Ou então, pelo menos assistir aqui mais de uma vez esses que foram resolvidos. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato, tá ok? E aí, na próxima aula, a gente vai começar a falar um pouco de né, da carta psicométrica, que é uma forma mais fácil de usar aí, né, as propriedades psicométricas. Ok, até mais.